falaremos a respeito dos percentuais de possibilidade de redução do contrato de trabalho, da jornada de trabalho, né, e do salário. Falaremos como serão feitos os acordos, com quem pode ser celebrado o acordo, de que forma pode ser celebrado o acordo, se individual, se coletivo, se tem que informar ao sindicato, se não tem que informar ao sindicato. Antes de necessariamente entrar sobre as porcentagens de redução da jornada de trabalho e da redução do salário, o governo permitiu na medida provisória, já na medida provisória 927, e agora repetiu nessa medida 936, que eventualmente o empregador, independente do valor que haja na redução dos salários do empregado, ele pode completar essa redução de forma, como assim chamamos, de um bônus. Qual que é a diferença de bônus para salário? Ela é muito grande, porque o bônus, que aqui é a medida provisória, tanto a 927, que nós já comentamos um pouco dela, quanto essa medida 936, ela permitiu que esse bônus, essa verba complementada, essa verba que eventualmente o empregador venha querer completar, ajudar o empregado, que ela não tenha natureza salarial, que ela seja considerada verba indenizatória. Isso é muito importante, isso reduz custos na empresa e até mesmo para o empregado, porque essa verba para a empresa, ela não incide sobre em FGTS, INSS, e o empregado que receber, ele não vai precisar declarar essa verba lá no imposto de renda. Então tem vantagem para as duas partes. Caso o empregador queira complementar a ajuda, né, do governo, ele poderá fazer isso de forma indenizatória. Então tá, vamos falar agora sobre as faixas de redução do salário e da jornada de trabalho. Não se esqueça, a redução ela é proporcional. Houve redução no salário, redução na jornada, sob pena de se considerar hora extra. Não pense que é uma liberação para que você possa reduzir o salário somente do seu empregado. Não é. Redução de salário mais redução de jornada. Então, como todos sabemos, assim já temos falado, a redução da jornada e do salário foi permitida em 3 níveis: 25, 50 e 70. Nós vamos falar em 3 níveis porque há uma possibilidade lá no final da medida provisória de haver reduções em níveis diferenciados desses que a medida provisória trata inicialmente, de 25, 50 e 70%. Mas essas reduções, elas teriam que ser tratadas e terão que ser tratadas, eu penso que algumas empresas assim o farão, com o sindicato. Então nós estamos falando aqui de redução que pode ser tratada inicialmente diretamente entre o empregado e o empregador, urgente, rápido, para que possa suprir a necessidade dos empregadores nesse atual momento. Então, nós falaremos a priori dessas 3 formas de redução, desses 3 percentuais de redução: 25%, 50% e 70%. 25% automaticamente, se você reduzir a jornada e o salário do empregado em 25%, o governo o auxiliará, vai prestar um auxílio para ele de 25% sobre o valor do seguro-desemprego que ele teria direito, e assim sucessivamente, 50%, 50%, 70%, 70%. Eu quero falar agora o seguinte, sobre a possibilidade com quem será celebrado o acordo e se é de forma individual ou coletiva. Então veja bem, se a redução da jornada e do salário for até 25%, você pode fazer esse acordo com qualquer empregado de forma individual. Não há separação. Você pode pegar uma parte da sua empresa, pode pegar um nicho da sua empresa, um empregado, um setor, e fazer o acordo com ele de forma individual, até 25%. Se a redução se der acima desse valor, até acima desse percentual de 25%, suponhamos que ela seja 50% ou 70%, porque na verdade, apesar de estar separados os percentuais, mas as exigências são as mesmas. Então, nesses percentuais de redução do salário e da jornada, os acordos poderão ser celebrados de forma individual se o empregado ganha até R$ 3.135, ou seja, se ele ganha até 3 salários mínimos, ou se eventualmente, em casos muito raros, o empregado ganhe o valor acima do que chamamos de 2 tetos do INSS, que hoje, na data de 2 de abril de 2020, daria R$ 12.202,12.
Então, para esses dois grupos de trabalhadores e empregados, os acordos para redução de 50% e 70% poderão ser celebrados também de forma individual. Quem ganha até R$ 3.135 e quem ganha a mais do que R$ 12.202,12. Quem está no meio dessa faixa, se você empregador, quiser reduzir os salários e a jornada de trabalho de 50% a 70%, esse acordo tem que ser coletivo. Ele tem que atingir todos os empregados que estão nessa faixa de salário, acima de R$ 3.135 e abaixo de R$ 12.202. Tá. Para se apurar o salário, para se apurar o benefício do seguro-desemprego, é necessário que nós recorramos lá a uma tabela que tem disponível em qualquer site aí a respeito do seguro-desemprego. Lá tem uma faixa salarial, por exemplo, são três faixas salariais como referência para o seguro-desemprego. Lá na tabela do seguro-desemprego, o governo utiliza uma expressão que é a média dos salários. Mas nós já falamos em outro vídeo que não se aplicará a média. Não se aplicará a média, se aplicará o salário de referência que o empregado ganha hoje. Então, assim, esse salário será referência, mas os valores serão os que estão lá na tabela do seguro-desemprego. Então, lá tem três valores, basicamente, que é seguro-desemprego. Para quem ganhar até R$ 1.599,61, sobre este valor, multiplica-se por 0,8, ou seja, 80% desse valor, isso numa situação normal. Depois essa faixa passa de R$ 1.599,61 até R$ 2.666,29. Sobre esse valor, multiplica-se por 0,5, ou seja, 50%, e soma-se esse valor apurado a quantia de R$ 1.279,69. E por fim, quem ganha mais de R$ 2.666,29, receberia uma parcela do seguro-desemprego de R$ 1.813,03. Atenção, receberia a parcela de R$ 1.813,03 se você fosse utilizar o seguro-desemprego da forma normal. Isso aqui é uma referência para você aplicar o percentual da redução do salário. Então, exemplo, quem teve uma redução de 50% na jornada de trabalho no salário, e ele está nessa última faixa aqui, que ganha mais de R$ 2.666, se ele receberia R$ 1.813 e teve a redução de 50%, o governo vai ajudar ele com 50% desse valor a que ele teria direito ao seguro-desemprego. Aí você vai somar, se você ganha, por exemplo, 2.800, a redução de 2.800 em 50% é 1.400. Aos 1.400, você vai somar os 50% dos 1.813, que vai dar mais ou menos R$ 906. Então você vai somar 1.400 com 906, que vai dar 2.306. Então é assim que se apura, só para que você possa ter uma noção. Mas isso aí é fácil, é só você pegar a tabela do seguro-desemprego. Eu até acho que farei depois um vídeo a respeito desse tema, como calcular o valor do seguro-desemprego. Tá. Então, veja bem, quem está excluído do acordo para redução da jornada de trabalho e do salário no percentual de 50% e 70%? Então, como já falei, as pessoas que ganham acima de 3.135 e menos de 12.202 reais. Quais categorias de empregados podem participar desses benefícios? Toda categoria, todo empregado. Empregado urbano, empregado rural, doméstico, basta que você tenha a carteira de trabalho assinada. Tá, veja bem, falou-se antes da medida provisória que nenhum empregado receberia menos que um salário mínimo. Tá, a medida provisória em si não tratou disso, mas a Constituição garante que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Haverá casos, por exemplo, que se a pessoa hoje ela ganha um salário mínimo e porventura ela tiver redução de 50% ou 70% na jornada, que utilizando-se os parâmetros de referência do seguro-desemprego, o total acumulado dará menos que um salário mínimo. Subentende-se, ainda que não tenha sido falado na medida provisória, que o governo irá completar esse valor até que a pessoa receba um salário mínimo.